Bom dia! Mais uma quarta com a Marta e hoje o assunto é delicioso, é sobre chocolate. Mas antes da gente começar a nossa linha de raciocínio, eu vou tirar a mensagem do nosso potinho dos desejos. Não vamos perder aqui essa rotina deliciosa de reflexão. Vermelhinho, hein? Vamos lá. Ignorar é a forma mais elegante de se defender da maldade. Nossa, nem me fale em maldade, como as pessoas estão precisando, né? Se distanciar dela, infelizmente. Esse mundo não tá nada fácil, né? A gente vai ouvindo as notícias, não vai nem acreditando no que tá acontecendo. Bom, vamos ao assunto delicioso de hoje. Daqui a pouco é a Páscoa, né? E não tem como pensar em Páscoa sem pensar no chocolate. Eu, como chocolatra assumida, sempre gostei de estudar o chocolate e de recomendar. E hoje a gente vai entender assim um pouquinho mais profundamente sobre esse fruto dos deuses, essa coisa maravilhosa que é o cacau. E aí, através dessa linha de raciocínio, a gente vai aprender a escolher o melhor chocolate, principalmente para as pessoas que têm diabetes. Eu resolvi fazer esse conteúdo porque eu vejo que a maioria das pessoas que convive com quem tem diabetes, ou até a pessoa que tem diabetes, acha que ela deve comer sempre chocolate diet. E isso não é verdade. Depois da live de hoje, vocês vão entender que realmente não é esse o caminho, tá? Mas antes de dar a resposta, eu quero mostrar para vocês o que eu separei e eu mesma aprendi muito fazendo o material dessa live, porque a gente vai vendo os produtos de cacau serem lançados e a gente fala, poxa, será que esse produto é rico em nutrientes? Que tipo de nutrientes esse produto tem? Vale a pena eu incorporar no meu dia a dia? Então, assim, o cacau é sensacional, né? E aí a gente vai aprender um pouco sobre ele. Aí, como eu sempre faço, eu vou seguir um roteiro para não me perder e também para não esquecer de passar nenhuma informação que eu pesquisei para a gente estar aqui fazendo essa linha de raciocínio. Gente, o cacau, ele teve essa origem lá no México, acreditam? Onde os maias, incas e astecas cultivavam a árvore do cacau. A árvore do cacau, ela se chama Theobroma cacau. A palavra Theobroma, ela vem do grego e significa alimento dos deuses. Eu não tenho dúvida, né? Porque, gente, é um fruto dos deuses mesmo. Em 1520, o chocolate misturado com baunilha e açúcar foi introduzido na Europa pelos espanhóis, mas foi no século XVIII quando as missões jesuítas descobriram o cacau forasteiro. O chocolate hoje ele é um dos produtos mais consumidos não só no Brasil como no mundo. E olha só, o Brasil ele é o terceiro maior produtor mundial de cacau e o quarto maior consumidor de chocolate. E muitos estudos comparam o conteúdo de antioxidantes do cacau produzido mundo afora, né? E o do Brasil ele é riquíssimo, tá? Então, o cacau forasteiro do Brasil ele foi o que apresentou o maior teor de compostos fenólicos e ação antioxidante. Aí a gente tem que pensar o seguinte: ele é um fruto que a composição nutricional dele é muito interessante. E aqui a gente vai falar de produtos do cacau, tá? Mas uma coisa é fato: o cacau em pó ele é rico em fibras e diversos minerais, como magnésio e zinco. Para vocês terem uma ideia, uma porção de 20 gramas de cacau fornece mais de 30% da necessidade de magnésio do dia. E eu não me canso de falar para você aqui que magnésio é um dos minerais mais importantes do corpo. Ele é um grande maestro
nas reações metabólicas, ele participa de mais de 300 reações. Então, veja que o cacau é um grande fornecedor desse mineral. E aí, se a gente for pensar no produto do cacau, a gente tem alguns deles que a gente já liga automaticamente ao chocolate, mas a gente tem que aprender um pouquinho. Então, a gente tem um dos principais produtos que é o nibs de cacau. O que é o nibs de cacau? É a amêndoa que foi fermentada, seca e torrada. Elas são utilizadas na produção do chocolate. E elas também são vendidas na forma, hoje em dia, né, um produto relativamente novo, na forma triturada ou amêndoas inteiras. Aqui em São Paulo, a gente tem várias casas de chocolate que vendem essa amêndoa inteira, que é coberta com chocolate ao leite, amargo, branco, e eu acho uma delícia. Só que é bem amargo, certo? Mas tem uma altíssima quantidade de compostos fenólicos. Então, tem uma grande vantagem. Claro que eu que estou com um paladar mais treinado, acho uma delícia, mas tem pessoas que não conseguem comer. Sem contar que é duro, não é um produto mole, então tem que ver bem essa questão da dentição e etc, se é um produto indicado para você ou para o seu paciente. Então, cuidado com essas indicações. E o nibs, ele é muito versátil. Na clínica, por exemplo, a gente tem uma receita de granola low carb que faz muito sucesso, que vai o nibs de cacau. Então, assim, a gente tem também como usar ele no iogurte, em cima da fruta. Então, ele é bastante versátil em receitas, como eu comentei da granola que a gente desenvolveu. E a gente tem o cacau em pó, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Muitas vezes a gente tem chocolates no mercado que tem alta ou baixa concentração de cacau. Aqui eu estou falando do cacau em pó puro, que ele é obtido através da moagem e prensagem dessas amêndoas de cacau. E ele possui em média de 10 a 20% de manteiga de cacau. E nós temos o cacau alcalino. Esse cacau alcalino, ele é mais suave e ele tem uma melhor solubilidade. Então, às vezes, quando a gente vai comprar, você quer cacau normal ou cacau alcalino? Ele vai muito bem em receitas, como bolo, biscoito, doce, por conta disso, porque ele é mais suave e a solubilidade é melhor, tá? Temos também o licor de cacau, que é a massa de cacau, da qual se pode extrair por prensagem a manteiga de cacau. E aí vamos falar dessa manteiga de cacau, né? Que é excelente para os nossos lábios, mas para ingerir ela não é interessante, porque ela não tem as mesmas propriedades funcionais do cacau em pó e no seu processamento os polifenóis são totalmente perdidos. Então, e ele costuma ser assim, a manteiga de cacau, ela é muito usada para o chocolate branco, né? Então, e essa gordura da manteiga de cacau não é uma gordura interessante para a gente ingerir. Ou seja, chocolate branco não deve fazer parte do seu dia a dia. É para as exceções, porque ele não é um alimento. Ele é um produto industrializado aí, né? Que não é interessante para a nossa saúde, tá? Então, amantes de chocolate branco, não fiquem bravos comigo, mas são exceções. Quando você consumir um chocolate branco, você está alimentando a alma e não o corpo. Por exemplo, a Clarinha sempre foi o chocolate preferido dela. Quando ela desenvolveu diabetes, eu já fui fazendo treinamento do paladar dela para o chocolate amargo. Hoje, tranquilamente, no dia a dia dela, ela come chocolates entre 70% e 80%. Ela vai variando os tipos, que a gente compra vários tipos, né, em casa. Mas ela ama o chocolate branco. O chocolate branco com cookie, então, é o preferido dela. E ela utiliza o quê? Nas exceções. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. Não é que a gente não possa gostar, mas entender que ele é um outro produto. Ele não é um alimento de verdade, assim como o chocolate amargo, tá? A gente tem também a polpa do cacau, aquela parte branquinha do fruto, que envolve toda essa semente maravilhosa. Ela é rica em fibras e também em alguns minerais e vitaminas, mas ela não tem os compostos fenólicos, tá? A gente tem o mel do cacau.
que também aqui em São Paulo é uma novidade, que ele é extraído dessa polpa do cacau, a partir da prensagem das sementes de forma artesanal. Possui sabor adocicado e é composto por açúcar e a fibra pectina. A geleia de cacau, que é feita a partir desse mel, aí eles vão adicionar açúcar e submeter a uma temperatura mais alta. A gente tem o chá de cacau, que pode ser feito a partir dos nibs ou das cascas de cacau. Então veja que a gente tem muitos produtos derivados do cacau. Mas a grande vedete é a amêndoa, é aquela sementinha maravilhosa, riquíssima em compostos fenólicos. Então, assim, ai, nossa, aqui tá muito calor em São Paulo nesses últimos tempos e a gente usa ar, então seca a boca. Aí fala, tem que ficar molhando a boca toda hora para não engasgar, né? Então, assim, os compostos fenólicos, eles são substâncias extremamente importantes para a nossa saúde. Eles têm o poder de combater a nossa inflamação de baixo grau. Eles são grandes antioxidantes. Então, quando a gente fala em diabetes, essas substâncias precisam fazer parte do dia a dia de quem tem diabetes. Porque quem tem diabetes já tem uma inflamação crônica de baixo grau. Eu também tenho, porque eu estou no processo de envelhecimento. E o ideal é que ao longo do dia a gente vá combatendo essa produção de estresse oxidativo. Então, esse aumento, eu brinco que a gente tem que ficar achatando, empurrando essa produção para baixo. E as substâncias ricas em compostos fenólicos são nossos grandes aliados nessa luta contra o estresse oxidativo, tá? Porque quanto maior o estresse oxidativo, mais eu pioro a doença de base que eu tenho e a probabilidade de eu desenvolver outras também é alta. E a concentração de compostos fenólicos do cacau é 2 vezes superior à do vinho tinto e praticamente o triplo do que a gente encontra no chá verde, que são 2 produtos que a gente fala muito, né, em concentração de antioxidantes, mas veja que o cacau bate todos eles. E o vinho tinto a gente sabe que tem a desvantagem de ter o álcool. E o chá verde também tem algumas pessoas que não podem consumir. Então, portanto, o cacau é um grande aliado, um potente produto com ação antioxidante e anti-inflamatória, né? E super importante para quem tem diabetes, como eu expliquei aqui para você. Portanto, quanto mais cacau o chocolate tiver, melhor, tá? E a gente vai aprender a escolher o chocolate, aguenta aí. Porque eu quero falar de um assunto muito polêmico quando a gente comenta sobre o cacau. Marta, e a gordura? Você não se preocupa com essa gordura do chocolate? Muitas pessoas me perguntam sobre. E claro que a gente tem a ciência como base das nossas prescrições. E a ciência mostra que apesar do alto teor de ácido esteárico do cacau, um ácido graxo que é sim saturado de cadeia longa, ele não tem efeito prejudicial no perfil lipídico. Olha só, pelo contrário, o cacau tem a capacidade de ajudar na baixa do colesterol total e do LDL, que a gente considera o colesterol ruim, que é uma luta, né, para quem tem diabetes manter o LDL sob controle. Então, gente, são estudos, inclusive, para trazer esse dado para vocês, eu consultei uma meta-análise de 8 estudos clínicos que mostrou que o consumo de doses entre 10 e 20 gramas de cacau em pó por dia ou de 20 a 40 gramas de chocolate com alto teor de cacau teve efeito benéfico nessa redução do colesterol total e do LDL. Então veja que maravilha! Você consome uma coisa deliciosa e ainda tem esse efeito, além de outros. Então, às vezes a gente coloca os nutrientes num conjunto só. Gordura saturada faz mal, tem que diminuir o consumo de gordura saturada. Cuidado, tá? Porque isso é terrorismo nutricional, isso não é ciência. A gente tem que consumir gordura saturada
na proporção adequada para a gente. Por isso que a gente fala tanto em dieta individualizada. Por isso que eu insisto aqui com vocês, tenha um nutricionista para chamar de seu, porque imagina o que a gente estuda para fazer uma prescrição nutricional. E a ciência ela está evoluindo muito rápido. Então, profissionais que não são nutricionistas, que não fazem isso no dia a dia delas, que não é só teoria, né, é prática, elas não vão conseguir te ajudar nesse nível de individualidade. E aí você vai ficar sempre inseguro, achando que o alimento é seu inimigo e não seu amigo. Aí fica aquela coisa muito típica de consultório. O paciente chega, não come quase nada e sente tudo. Olha que coisa, né? E a gente não pode chegar nisso. Além desse benefício que eu falei do colesterol, a gente tem inúmeros outros do cacau. E eu vou citar os principais aqui. Ele melhora, ele é um protetor da sua saúde cardiovascular, ele melhora sim resistência insulínica, ele melhora a resposta pós-prandial de DM1, DM2. Isso a gente vê na prática, tanto é que na clínica a gente tem algumas ações para o paciente colocar em prática para diminuir a resposta pós-prandial da refeição. E uma delas é consumir o cacau antes das refeições. E a gente vê nos pacientes que usam sensor como é fato que a curva muitas vezes é achatada. A melhora do humor e cognição, claro, né? É um aliado do emagrecimento e ele tem efeito prebiótico. Então, por isso, na clínica, na maioria das prescrições, a gente incentiva sim o momento chocolate, tá? Por quê? Porque por tudo isso que a gente falou, né? Eu, como sou uma grande fã, estudo muito a respeito do tema, sou uma chocolatra assumida, como falei para vocês, e a ciência hoje tá do meu lado, né? Ela mostra em gênero, número e grau que o cacau deve fazer parte do nosso dia a dia, é um fruto brasileiro. Então a gente precisa priorizar o que é nosso, né? Por exemplo, o mirtilo, ele tem bastante compostos bioativos, mas não é nosso, né? Não é brasileiro. E a sugestão de consumo, Marta? Bom, isso é individual, não adianta, depende do paciente, da idade, enfim, são vários fatores para a gente considerar no momento da prescrição. Mas, para ter um efeito benéfico dessa alta concentração de compostos bioativos, se eu estou pensando no bioativo, é de 10 a 20 gramas de cacau em pó por dia, ou nibs, ou de 20 a 30 gramas de chocolate com alto teor de cacau, acima de 75%. Mas na clínica, a gente começa com o paciente que não está acostumado com 60%, porque ele sente menos. Claro, vai de paciente para paciente. A maioria aceita bem, depois de entender os benefícios, o chocolate 60%. E aí depois a gente vai aumentando essa concentração. Mas se ele não aceita, não tem problema. A gente vai o quê? Controlando porção. Então ele come ali o chocolatezinho dele, ao leite, vamos supor, no dia. E a gente vai aumentando essa concentração de cacau ao longo do tempo. E eles respondem muito bem, até as crianças respondem muito bem. E é um grande aliado na alimentação infantil, né? Porque as crianças consomem menos, os adultos também estão consumindo bem pouco composto bioativo. Nós brasileiros consumimos em média nem 300 miligramas. Os japoneses, por exemplo, consomem mais de 1000 miligramas. Então a gente está bem fora, infelizmente, desse consumo mínimo. E o cacau pode ser um grande aliado, né? E aí, como atingir essas recomendações? Na clínica, a gente dá várias sugestões. Então, a gente pode adicionar, por exemplo, cacau em pó no café, no shake, na fruta. Você pode consumir mini. Em casa, eu tenho mini tabletinhos, eu tenho tablete maior, eu tenho gotinhas de chocolate amargo, porque aí a gente vai variando o consumo dessa delícia. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um café da manhã para Clarinha, que ela gosta de coisas doces no café da manhã. Então eu peguei uma banana pequena, prata, cortei no sentido do comprimento,
Aí, nesse corte, eu coloquei várias gotinhas de chocolate amargo, coloquei 1 minutinho no micro. Quando eu tirei, eu fiz uma pastinha de whey protein, de creme brulee, que eles têm gostado muito nas receitas aqui. Então, eu coloquei num potinho meio scoop desse whey, aí fui colocando aguinha gelada ali, né, até dissolver e formar uma pastinha. E joguei em cima dessa banana com chocolate. Gente, sensacional, né? Sensacional. Claro que o café da manhã dela não foi só isso, porque aí eu tenho a fruta, eu tenho a gordura e eu tenho a proteína. Poderia ser só isso? Poderia, mas aí eu fiz uma preparação salgadinha e ela sempre toma um café aditivado de manhã, então a gente vai variando, né? Mas vamos ao que interessa. E a Páscoa, né? Como é que a gente faz? Você pode sim, na Páscoa, presentear quem você gosta, explicando, né? Ou se presentear com o seu chocolate preferido. A dica que eu dou é que seja uma porção pequena. Então, por exemplo, aqui em casa, o nosso ovo preferido é de inhabenta, sem conflito de interesse, tá? Mas eu e meus 2 filhos amamos. E graças a Deus, hoje em dia, o ovo de inhabenta não tem só o grande, a gente tem os menores. Então, você pode ser presenteado ou comprar um menor e matar a sua vontade. Não tem problema nenhum. Os outros, os a mais desses chocolates aí, podem ser os amargos. Por quê? Você vai curtir a Páscoa alimentando a sua saúde e não a sua doença. E aí você vai poder colocar esses produtos da Páscoa na versão amarga no seu dia a dia no momento de chocolate. Então, por exemplo, quando a Clarinha era pequena, eu dava o ovinho preferido, na época era o Kinder Ovo, o que eu achava maravilhoso, porque a casquinha é bem fininha, então a quantidade de chocolate é pequena, né? Mas eu fazia o caminhozinho e as outras firulas, né? A cenourinha, tudo que a gente quer presentear a criança com chocolate amargo. E aí ela passava o tempo comendo esses chocolates, né? E se você ganhar demais, porque as pessoas ainda não estão treinadas para essa visão, você vai fazendo esse trabalho de educação. Olha, eu não preciso do chocolate diet, até porque muitas vezes o chocolate diet ele vai ter uma concentração baixíssima de cacau e muito alta em adoçantes e gorduras ruins. E você tá pagando mais caro muitas vezes. Então não faça isso. Só que é um processo educativo, porque as pessoas têm esse raciocínio automático. Tem diabetes, coisas diet. Tem diabetes, chocolate diet. Não é. Então, se você receber muito, faça doação também. Eu fazia isso quando pequena. Eu ganhava muitos ovos, eu e meu irmão. E a minha mãe separava alguns pra gente. E porque ela sabia que aquele excesso a gente não deveria consumir. Porque eu tinha muitas tias e aí era muito ovo mesmo. Tinha Páscoa que eu ganhava 30 ovos. E aí a gente fazia uma doação desse excesso, porque tem tanta gente perto da gente que não tem a oportunidade de comer um chocolate, né? Então a gente compartilha, porque compartilhando a gente também come menos e as outras pessoas também comem menos, né? Mas a gente tem que saber escolher, tá? Esse chocolate melhor, porque tem muitas armadilhas sim. Tanto é que na clínica a gente tem material ensinando o paciente a escolher melhor o chocolate amargo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto muito do chocolate da Lindt, sempre fui fã. Só que tem vários amargos da marca da Lindt que o primeiro ingrediente é açúcar. Por quê? Porque às vezes ele tem umas frutinhas e essas frutinhas são feitas com açúcar. E aí depois vem a massa e pasta de cacau. E aí eu evito comprar esses chocolates para o meu dia a dia, tá? Porque aí sai de toda essa linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês. E deixo esses para as exceções, não é para o meu dia a dia, tá? Então, assim, o que a gente precisa, o que eu separei aqui de dicas práticas para você? Escolha chocolates com percentual de cacau acima de 70%, sendo aceitável a partir de 60% pelo menos, tá? Então, pode ser o de 60 também. Fato é que você tem que ir aumentando essa concentração de cacau. Então, você vai treinando o seu paladar para você conseguir consumir
mais cacau. Eu tenho pacientes que consomem, como eu falei, a amêndoa, o nibs, que é 100%, né? Mas tem pacientes que não conseguem ainda. Escolher produtos cujo primeiro ingrediente seja cacau, massa de cacau, cacau em pó ou pasta de cacau, e no qual o açúcar não seja o primeiro ingrediente, como eu expliquei para vocês que existe chocolate assim, tá? Quanto mais para o final o açúcar, gente, melhor, porque a lista de ingredientes ela vai do maior para o menor. Então, é em ordem de quantidade que está naquele pacotinho, tá bom? Escolhas produtos com o mínimo possível de ingredientes. Às vezes a gente vê um chocolate amargo lotado de ingredientes e muitas vezes são químicas, são aditivos, conservantes, emulsificantes, etc. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor, tá? Atenção aos adoçantes utilizados. Então, assim, tem muitos chocolates que eles entopem de adoçante. Atenção, existem adoçantes contraindicados para crianças e gestantes. Eu já coloquei na nossa programação aqui de live falar sobre esse tema, porque existem adoçantes que são contraindicados e eu preciso tomar cuidado se eu vou presentear uma criança ou uma gestante, tá? Veja se a pessoa que você vai presentear, ela tem alguma intolerância. Então, na clínica, a gente tem as listas de indicação de chocolates para pessoas com intolerância à lactose, para celíacos, para pessoas que estão em dieta low FODMAP ou cujo adoçantes e açúcares causam aquela fermentação, porque eles causam, né, em muitas pessoas, e aí a gente tem que ir atrás dessas opções low FODMAP para que não tenha esse efeito colateral da formação de gases, abdômen distendido e etc. Enfim, esse é o fantástico mundo do cacau, que eu sempre tenho uma felicidade imensa de compartilhar esse conhecimento, porque como vocês viram, né, é algo delicioso e saudável, sabendo escolher. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Deixe aqui nos seus comentários, façam suas perguntas, porque agora que a gente não está ao vivo, utilize aqui os comentários para tirar suas dúvidas, tá? Porque aí a gente vai trocando essa experiência e a nossa comunidade vai aprendendo cada vez mais. Um beijo e até a próxima!